Em 2021, o perfeito será visto em você. Amém. Como o pastor Ezequiel me apresentou com tanto entusiasmo, né? Meu nome é Hugo, para quem não me conhece, eu sou um dos ministros da casa, um dos pastores. E quero compartilhar com você nessa noite uma palavra, nesse culto, Criados para Vencer. Quando eu meditava sobre o tema deste culto, Criados para Vencer, o Espírito Santo me falava algumas coisas para essa noite. Quando o apóstolo Eli me pediu no dia de hoje para que eu estivesse me preparando para esse culto, e nós conversávamos um pouco sobre aquilo que estava também no coração dele para ministrar nessa noite. E o Espírito Santo foi construindo esta mensagem. Mas quando eu entrei aqui no templo, o Espírito Santo me dizia: criados para vencer não significa vir a um culto para receber uma vitória. Isso faz parte de uma cultura gospel, de uma cultura religiosa, onde as pessoas acreditam que basta eu ir a um culto, porque ali eu vou alcançar a minha vitória. E muitos saíram de um culto porque foram buscar uma vitória, e a vitória não se cumpriu, não se manifestou naquele dia, e essa pessoa desistiu de viver os sonhos de Deus na sua vida. Deixa eu dizer para você, criados para vencer não significa vir a um culto para buscar uma vitória, mas significa aprender como viver como mais que um vencedor. É esse o propósito que Deus tem para a nossa vida. E é dessa forma que Deus nos trata, é dessa forma que Deus fala o nosso coração, é dessa forma que Deus passou o ano todo falando através de vários ministros que passaram aqui nas conferências, nos cultos. Quantos cultos proféticos, quantos cultos criados para vencer, quantos cultos rugido do leão nós tivemos ao longo do ano, quantos cultos aos domingos, cultos de jovens. Quantas coisas, quantas oportunidades nós tivemos ao longo do ano para nós sermos ministrados pela palavra do Senhor. E não são palavras desconexas, são palavras que fazem parte de uma edificação. A edificação da graça de Deus na nossa vida. Temos sido edificados pelo Senhor como casa apostólica, como casa profética, como uma casa paterna. Temos sido edificados pelo Senhor. Dia após dia, temos sido edificados pelo Senhor. Mas quando eu meditava nessa palavra, nesse tema, criados, o Espírito do Senhor me fez pensar lá em Gênesis. E eu quero convidar você, abra comigo em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Eu creio que você entende que o propósito de Deus é que você seja mais que vencedor. Mas eu quero falar um pouco sobre por que fomos criados. Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aleluia. Nós fomos criados porque fomos gerados na mente eterna de Deus para que nós existíssemos. E tudo quanto Deus cria, tudo quanto Deus faz, Deus estabelece propósito para aquilo que Ele cria. E quando Deus, no ato da criação, Ele
ele libera uma palavra, e eu creio que aqui a palavra façamos nos fala de algo coletivo. Pai, Filho, Espírito Santo estão determinando criar o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus está estabelecendo algo novo, Ele está criando algo de si mesmo. Não era algo existente, era algo que Ele estava criando a partir de si mesmo, da ideia criativa de Deus. Ele estava formando o homem, nós fomos formados da ideia criativa de Deus. E aquilo que Deus cria, Ele estabelece um propósito. Nós fomos criados para um propósito. Diga, propósito. E quando Deus ele fala da criação, logo ele manifesta o propósito. Ele diz, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E em seguida Deus disse, Deus os abençoou, e lhes disse, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e governai sobre ela. Diga, frutificai-vos, multiplicai-vos e governai. Deus estabeleceu um propósito para o homem na criação. E o propósito de Deus era que o homem se frutificasse. A outra versão fala que ele fosse fértil e se multiplicasse e enchesse a terra. Nós vivemos hoje num planeta de 7 bilhões de seres humanos. O homem tem cumprido a promessa do Senhor, a palavra do Senhor tem se cumprido. O homem se multiplicou. E como o homem se multiplicou, 7 bilhões de habitantes neste planeta. Mas a palavra diz depois, domine sobre a criação, governe. O plano de Deus na criação era que o homem manifestasse o governo, mas não o governo do homem. O plano de Deus é que o homem frutificasse da natureza de Deus. E à medida que o homem não apenas se multiplicasse, mas ele frutificasse da natureza de Deus, ele estabeleceria o governo de Deus sobre a criação. Mas nós sabemos, irmãos, que o homem se perdeu. Nós sabemos que essa criação perfeita de Deus, o homem e a mulher, eles se contaminaram no jardim onde Deus os colocara. Mas o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus sempre foi e sempre será manifestar o seu governo através do homem. Trazendo isso para a nossa realidade hoje, muda um pouco o entendimento, porque o propósito de Deus hoje, a partir do novo pacto, é estabelecer o seu governo através dos filhos. Amém? Dos filhos. E para que esse governo de Deus fosse revelado, o homem precisava entender o seu DNA. O DNA que Deus estabeleceu sobre o homem, não digo o DNA humano, mas o DNA da criação. Na criação nós recebemos o DNA de Deus. Fomos criados para vencer. O propósito de Deus para o homem nunca foi a derrota. O propósito de Deus para o homem, por isso nós vemos em Cristo, você nunca vai ver na vida de Cristo uma única derrota. O fracasso não fez parte da natureza de Cristo. O DNA de Deus para o homem na criação era o DNA de quem estava sendo criado, gerado para manifestar o governo de Deus. Por isso eu posso dizer para você nessa noite, nós fomos criados para vencer. Essa é a essência da criação de Deus para o homem. Existem muitas outras marcas que fazem parte desse DNA, mas dentro desse culto criados para vencer, eu quero falar dessa essência.
que faz parte do nosso DNA, do DNA de Deus em nós. Nós fomos criados para vencer. Nós não fomos criados para correr atrás de uma vitória. Nós fomos criados para manifestar aquilo que a palavra diz, que nós já somos mais do que vencedores por causa de Cristo Jesus. Porque o nosso DNA é o DNA do vencedor e não dos vencidos. E para que isso acontecesse, irmãos, tudo já estava pronto em Deus. Tudo já estava pronto em Deus. A criação do homem, a formação do homem, tudo já estava pronto em Deus. Quando Deus fala em Gênesis 1:26, façamos o homem, Deus não saiu dali e foi para a prancheta para dizer, vamos fazer agora um croquis, um rabisco aqui de algo que nós podemos chamar de homem. Não, quando Deus falou, façamos o homem, tudo já existia em Deus. Tudo já estava pronto nele. Tudo já estava sendo gerado nele. Apenas faltava o momento de ser criado, mas já estava gerado. E é por isso que nós entendemos, irmãos, que houve um dia que você chegou no planeta Terra, mas você já existia em Deus desde a eternidade. Porque nós já fomos gerados em Deus desde a eternidade. Mas aprove a Deus escolher um dia para que nós entrássemos nesse planeta, para que nós entrássemos neste mundo, para manifestar o nosso DNA, não o DNA do Hugo, mas o DNA de Deus, através de Cristo Jesus. Tudo já estava pronto em Deus. E quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus soprou sobre o homem o seu sopro de vida. E esse sopro de vida era Deus tirando de dentro de si mesmo, da sua própria vida, e colocando dentro do homem. Nós fomos gerados com a própria vida de Deus. Nenhum outro ser, irmãos, recebeu o sopro de vida. Toda a criação recebeu uma palavra de criação, mas o homem não apenas recebeu uma palavra de criação, mas ele foi formado, ele foi moldado pela mão do Senhor, e depois de ser moldado, ele recebeu o sopro de vida. Nós fomos gerados de um sopro de vida, da vida de Deus. E assim o homem foi gerado, e assim o homem viveu por um determinado tempo. Nós sabemos pelas Escrituras que do capítulo 1 ao capítulo 3 de Gênesis, nós não podemos especificar o tempo. Mas do capítulo 1 ao capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar o homem numa movimentação com Deus. Até que então entra o fatídico capítulo 3, o capítulo da queda do homem. E entra então em cena a serpente, Satanás, que já na eternidade havia sido expulso dos céus, e agora ele vem para destruir a imagem de Deus no homem. A estratégia do diabo, irmãos, sempre foi, escuta isso, a estratégia do diabo sempre foi e sempre será afastar o homem do desenho original de Deus. Diga assim: existe um desenho original de Deus para o homem. Existe. A Bíblia nos mostra, irmãos, existe um desenho original de Deus para a criação. Existe um desenho original de Deus para a família. Amém? Existe um desenho original de Deus para que nós possamos celebrar a vitória. Existe um desenho original de Deus para todas as coisas. Mas a estratégia primeira de Satanás é sempre afastar o homem do desenho original de Deus. E a primeira seta que Satanás usou na criação, após a criação, para afastar o homem do desenho original de Deus, eu quero que você preste atenção nisso, foi um engano.
Talvez se eu perguntasse qual foi a primeira seta, você ia dizer o pecado, a desobediência. Não, a primeira seta foi um engano. Quando a mulher foi questionada pelo Senhor, por que ela havia desobedecido, ela disse assim: a serpente me enganou, e eu comi. O homem veio atrás e comeu também, já não foi mais por engano. Mas a primeira atitude foi produzir engano. A primeira seta do inimigo foi produzir engano. E eu fui procurar no dicionário algumas palavras que significam também como engano. Engano significa erro ou falha, desacerto, deslize, desvio, equívoco, imprecisão, incorreção, inexatidão e ilusão. Nós podemos usar qualquer uma dessas palavras para explicar o que é engano. Então, engano pode ser imprecisão. O homem no engano, ele é impreciso. O homem, após o engano, ele se tornou incorreto. O homem, depois do engano, ele perdeu a sua exatidão. O Espírito me falava, muitos ainda se aconselham com o engano. Como o engano é sutil, irmãos. Como muitas vezes Satanás continua usando essa estratégia. Quantas pessoas estão dispostas, ainda hoje, disponíveis para ouvir o engano. E por causa disso são pessoas imprecisas nos seus posicionamentos, incorretos nos seus pensamentos, das suas atitudes. Irmãos, basta uma seta de engano para nos tornar imprecisos no cumprimento de um chamado, de um propósito. Quantas pessoas iniciaram a carreira da fé com ousadia, eu já tenho uma caminhada um pouco longa, 35 anos. E eu me lembro das pessoas que começaram comigo. Poucos perseveram ainda hoje. Mas quantos deles eram tão ousados? Quantas dessas pessoas ao longo desses anos? Nesse ano mesmo, irmãos, teve um mês desse ano que meu coração se entristeceu, porque eu comecei a receber notícia de pessoas que foram discípulos do ministério que eu pertencia. Em questão de 2 ou 3 meses, eu ouvi de 5 divórcios. De pessoas que foram ministradas, de pessoas que ministraram, de pessoas que estavam envolvidas, de pessoas que tinham fome, sede de Deus, de pessoas que eram até precisas. Mas hoje estão imprecisas. Hoje estão vivendo incorretamente por causa do engano. Porque em algum momento se aconselharam com o engano. Porque em algum momento deixaram a serpente dizer o que deveria ser feito e deixaram de ouvir o Espírito do Senhor. A Bíblia nos garante, irmãos, em João 14, o Espírito do Senhor nos conduzirá em toda a verdade. Nós não precisamos ser imprecisos. O Espírito do Senhor é aquele que nos alinha. O Espírito do Senhor é aquele que nos torna e está nos tornando cada dia mais precisos no propósito eterno de Deus. Numa casa apostólica e profética, o Espírito do Senhor se move com precisão. Nós temos uma paternidade apostólica, como nós ouvimos nas últimas ministrações do apóstolo Eli.
E quanto tempo ele para ouvir a Deus, para não perder a precisão. O engano roubou de muitos a precisão, a exatidão. Muitas consequências isso foi manifesto. O engano produz muitas consequências. Mas eu quero falar de uma consequência que o engano produz. Como consequência do engano, do homem perder a sua precisão, a sua exatidão, o homem passa a ser governado por coisas temporais. Existem outras consequências. Mas o engano nos tira de uma posição exata, de uma precisão do espírito. Nos rouba a capacidade de discernir no espírito. E quando o homem perde essa capacidade de discernir, irmãos, no espírito, o homem se torna almático, ele se torna até mesmo carnal. E então ele perde a capacidade de crer e esperar e se mover nas coisas eternas, e ele passa a acreditar muito mais nas coisas temporais. E a busca dele passa a ser por coisas temporais. Quer uma frase que especifica isso? O importante é ser feliz. Não tem problema. O importante, Deus quer que você seja feliz. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Jesus nunca disse que nós tínhamos que viver em busca da felicidade. E o que é ser feliz? Segundo o padrão de Deus. Será que vale tudo pela felicidade? Ou será que essa busca desenfreada para ser feliz nada mais é do que a reação de um homem, de um ser que perdeu a sua exatidão e agora está se movendo pelas coisas temporais, buscando todos os meios humanos para preencher um vazio no seu espírito, um vazio que ele não consegue responder? Mas o nosso assunto não é felicidade, é só um exemplo. Mas a consequência do homem ouvir o engano e se mover pelo engano é passar a ser governado pelas coisas temporais. Uma busca desenfreada pelas coisas espirituais, pelas coisas temporais. A Bíblia fala, irmãos, que o Espírito do Senhor, através da palavra de Deus, ela penetra até a divisão do espírito e da alma, das juntas e medulas. Por que que a palavra tem que separar espírito da alma, irmãos? Porque quando o meu espírito está mesclado com a minha alma, o meu discernimento não é apurado. A Bíblia fala que os homens espirituais, eles discernem as coisas espiritualmente, mas os homens almáticos, eles se movem pelas reações da alma, por aquilo que a mente pensa, por aquilo que as emoções sentem, por aquilo que dá vontade. Jesus no Getsemane, ele não se moveu pela alma, ele se moveu pelo Espírito. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia, cumpra-se o teu propósito. E ele sabia qual era o propósito era a cruz. Era uma decisão certa, era uma decisão precisa, mas era uma decisão de um homem espiritual. Era uma decisão de alguém que está se movendo pelo Espírito. O apóstolo Paulo fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque quando nós estamos sendo alinhados pelo Senhor, estamos sendo posicionados pelo Senhor, nós passamos do nível de lutar contra o pecado.
E começamos a ser levados pelo Senhor a um outro nível, aonde o Senhor muitas vezes nos pede a renúncia em determinados momentos, até daquilo que é lícito. Por isso Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque era alguém que estava se tornando cada vez mais preciso em Deus, cada vez mais alinhado. Porque quando nós nos movemos por aquilo que é eterno, irmãos, o preço é mais alto. Nós podemos nos mover por fé, ou podemos nos mover por circunstâncias. A Bíblia nos fala que Pedro, num determinado momento, ele se moveu por fé. Jesus falou para ele falou para Jesus: se és tu mesmo, manda que eu vá. E Jesus falou: então venha. E por fé, Pedro colocou o pé nas águas. E depois ele colocou o segundo pé e ele ficou fora do barco. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? E ele deu alguns passos, a Bíblia não fala quantos passos, mas ele se moveu por fé. Ele se moveu pelas coisas eternas, não pelas coisas temporais. Mas a Bíblia fala que chegou um determinado momento, ele começou a olhar para as coisas temporais. E aí ele viu a altura das ondas, aí ele viu a força do vento, e aí ele teve medo. E aí ele afundou. Nós vimos que o engano produz muitas coisas na vida do homem, mas uma das consequências é se mover pelas coisas temporais. E quando nós começamos a nos mover pelas coisas temporais, ou quando alguém começa a se mover pelas coisas temporais, quando ele passa a ser guiado, por aquilo que é temporal, ele incorre num outro erro. Ele passa a negociar com aquilo que é eterno. Irmãos, olha como o engano é nocivo. O engano nos tira de uma posição, nos faz imprecisos, incorretos, nos leva a tirar os olhos daquilo que é eterno e nos sermos movidos pelas coisas temporais. E como consequência disso, nós passamos a negociar com aquilo que é eterno, em troca daquilo que é temporal. A Bíblia nos fala que Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E quantos Esaús estão ainda hoje trocando a sua primogenitura? Estão trocando a unção, estão trocando o chamado, estão trocando todo o investimento de Deus na sua vida por coisas temporais, às vezes por coisas banais. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, a Bíblia fala. Nós não nos deixaremos levar por essas coisas, porque nós somos guiados pelo Espírito que em nós habita. Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura, que não era pouca coisa. A Bíblia fala que Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. É possível alguém caminhar com Jesus e se perder? Sim, é possível. Judas, não apenas ele deixou as coisas eternas pelas coisas temporais, como ele foi capaz de vender o próprio Senhor. Porque o seu apego às coisas temporais, ao dinheiro, na circunstância de Judas, era de tão grande valor para ele, que não se importava em vender o próprio Senhor. A consequência do engano foi terrível, irmãos. Desde o Éden, por gerações, de gerações
em gerações. O engano vem afastando o homem do desenho original de Deus. Nós estamos num culto onde o Senhor quer nos despertar para aquilo que nós fomos projetados na eternidade. Deus, em Cristo, nos gerou de novo. Tudo aquilo que aconteceu no Getsemane, irmãos, foi terrível, foi devastador. Transformou a natureza, imagem e semelhança de Deus, em uma natureza caída. Uma natureza que nós chamamos de adâmica. Mas em Cristo, e eu quero entrar nesse momento dentro da realidade de Cristo, no novo pacto, porque no novo pacto tudo isso foi restaurado. Irmãos, há a possibilidade de nós, como igreja de Cristo, vivermos uma realidade muito distante disso. Nós fomos levados em Cristo a viver o desenho original de Deus. Nós temos sido transformados dia após dia. A Bíblia fala que nós fomos salvos e nós estamos sendo levados até a estatura do varão perfeito. Como igreja de Cristo, nós estamos sendo, irmãos, transformados. O apóstolo Paulo fala, em 2 Coríntios 3,18, se não me engano, ele fala: nós estamos sendo levados de um degrau de glória a outro degrau de glória. Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo restaurados. Deus está nos restaurando pelo seu Espírito. Deus está transformando. Deus pegou os improváveis, Deus pegou aqueles que foram enganados, aqueles que eram imprecisos, aqueles que eram incorretos, e Deus trouxe em Cristo, nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Aleluia. Em Cristo nós fomos chamados a morrer e nascer de novo. E esse é o tempo que nós vivemos, e essa é a realidade que nós vivemos. Na cruz está toda a nossa vitória. Irmãos, quando nós falamos de Cristo, quando nós ouvimos a palavra ser ministrada sobre o sacrifício de Cristo na cruz, daqui a pouco eu vou ler um texto, mas eu quero trazer esse entendimento. No sacrifício de Cristo na cruz, nós estávamos ali. Quando você se achegou a Cristo, quando a graça do Senhor achegou você a Cristo, não importa a realidade em que nós nos encontrávamos, o Espírito Santo começou a nos despertar para verdades eternas que nós não sabíamos. Eu não sei você, mas talvez você teve um histórico de religiosidade, cresceu dentro de uma estrutura religiosa, e você ouvia falar de Cristo, e você ouvia falar de Deus, e você sabia até mesmo sobre oração, sobre algum assunto, mas você não vivia isso. Nós vivemos num país onde eu creio que mais de 90% da população já ouviu alguma coisa sobre Cristo, já ouviu algo sobre Deus, até diz que acredita. Irmão, se nós pegarmos uma pessoa embriagada na rua e perguntarmos para ela: você acredita em Deus? Ele vai dizer para você: eu acredito. E muitos de nós estávamos assim no nosso passado. Eu estava assim quando o Senhor se apresentou a mim. Mas quando nós vamos sendo levados pelo Espírito a entender o que aconteceu na cruz, irmãos, quando nós entendemos que nós estávamos com Ele naquela cruz, porque quando você o recebe, como diz a palavra, mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando essa palavra se cumpre na tua vida, quando essa palavra se torna sua realidade em Deus, você passa a acessar aquilo que Cristo, há 2000 anos atrás, Ele estabeleceu na cruz.
Porque eu quero dizer para você que há 2000 anos atrás, na cruz, o diabo foi vencido. Amém? Quantos creem nisso? Há 2000 anos atrás, na cruz, o diabo foi vencido. Não importa a realidade que muitos vivem, mas nós temos que crer. Há 2000 anos atrás, o diabo foi vencido. Há 2000 anos atrás, o pecado foi vencido. E juntamente com o pecado foi vencido a consequência do pecado e a culpa do pecado. Ainda que muitos vivam no pecado, porque não sabem. Quando nós somos trazidos a Cristo, nós somos levados a essa realidade de um fato consumado. É por isso, irmãos, que quanto mais eu busco aprender sobre Cristo, sobre a realidade daquilo que vivemos hoje, mas eu entendo, irmãos, que o propósito de Deus não está em algo que está por acontecer, mas o propósito de Deus está em algo que já aconteceu há 2000 anos atrás, quando Cristo bradou na cruz: está consumado. É ali que está, irmãos, a nossa vitória. Por isso, quando você é trazido a Cristo, você é levado a esta realidade daquilo que já está consumado. Nós não estamos aguardando uma consumação, nós estamos acessando aquilo que foi consumado. E quanto mais eu acesso, mais livre eu sou. Quanto mais eu acesso essa verdade, irmãos, mais eu entendo que o diabo foi vencido. Quando eu vejo, muitas vezes, em atendimento, aconselhamento, da sala de libertação, a condição de algumas pessoas, eu vejo, ainda não acessou. Está vivendo isso porque ainda não acessou. E isso coloca no nosso coração um amor para ministrar nessas vidas. Por quê? Porque à medida que ele acessar, ele vai viver livre do pecado, ele vai viver livre do diabo, ele vai entender que o diabo não pode tocar nos filhos de Deus. Outro fato que a religião nos escondeu por muito tempo: na cruz, a natureza caída de Adão, ela foi vencida. A natureza caída de Adão foi vencida na cruz. Irmãos, a cruz foi um lugar de juízo. A cruz não é um lugar de passeio. Ninguém fala: hoje eu vou dar um passeio, eu vou lá na cruz. Eu vou lá morrer um pouco mais. A cruz é um lugar de juízo. Eu já vi pregadores falar sobre isso, que o pai virou as costas para o filho na cruz. O pai não virou as costas para o filho. O pai virou as costas para uma natureza que estava sendo julgada. É que essa natureza o filho levou sobre si. Estava sobre o filho a natureza caída de Adão. Desde a queda do Éden até a cruz, Deus teve que se mover em conjunto com essa natureza. E é por isso que Deus fala lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 6, Ele fala: o meu espírito não vai habitar com essa natureza. E é por isso que o Espírito Santo vinha, provocava algo e saía. É por isso que nós encontramos no Velho Testamento essa declaração: o Espírito do Senhor veio sobre fulano, e ele produziu isso. E depois o Espírito Santo deixava. Porque aquela natureza, Deus já havia determinado o fim para essa natureza. E quando chega na cruz, a natureza caída de Adão foi levada sobre Cristo. Nós fomos livres da natureza caída de Adão. Deixa eu te dizer algo: se você quer entender que você foi criado para vencer, nós fomos criados para vencer sim. Essa natureza caída já foi vencida em Cristo Jesus na cruz. Aleluia! Diga aleluia! Essa natureza foi vencida. E eu vou ler daqui a pouco alguns textos para você entender isso.
E quando essa natureza foi vencida, irmãos, o DNA dessa natureza foi removido. Nós não somos portadores do DNA da natureza caída. Diga, eu não sou portador do DNA da natureza de Adão. Amém? Nós não somos portadores desse DNA. Ele nada tem mais a ver conosco. O nosso DNA foi trocado. Nós portamos a natureza de Cristo. O DNA de Cristo agora habita em nós. É esse o nosso DNA. É por isso que nós somos filhos de Deus. Porque temos o DNA do Pai. Trazemos o DNA daquele que nos criou em Cristo. E é por isso que Paulo escreve, segundo aos Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo. Nova criatura, ou nova criação, algo novo. Diga, eu sou algo novo. Você crê nisso? Nós não somos o Adão melhorado, nós somos uma nova criação. Aleluia! Aleluia! Diga, eu não sou Adão melhorado. Irmãos, o propósito de Deus em Cristo não é apresentar a sua melhor versão. Muitos ainda não entenderam isso. Deus não está procurando a melhor versão do Hugo. Deus está procurando Cristo em mim. É esse o propósito de Deus. Porque a Bíblia declara que nova criação é. E a palavra aqui nova, no hebraico, é kainon. E kainon não fala de uma versão atualizada. Ele fala de algo novo, algo raro. Escuta isso. Quando a palavra está dizendo aquele que está em Cristo é uma nova criação, está dizendo aquele que está em Cristo é algo novo, é algo raro, é algo que não existia. Não é a melhor versão de Adão, não é a melhor versão de Adão antes da queda, é algo novo, algo criado em Cristo. Amém? Você perdeu uma grande chance de dar um amém. Em Cristo nós somos algo raro. Nós somos uma nova criação. Não é um católico que se tornou um evangélico. Não é um espírita que se tornou um evangélico. É alguém que vivia numa natureza caída, com um DNA de uma natureza caída, e foi crucificado com Cristo, e ressuscitou com Cristo, e é portador do DNA de Cristo. É uma nova criação, é algo raro, criado em Cristo. É isso que a Bíblia diz que nós somos. É essa a nossa realidade em Cristo. Portamos o DNA dele, nos tornamos um só com ele. 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Aleluia! Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Diga, eu me uni ao Senhor. Diga, eu fui unido ao Senhor e me tornei um só espírito com ele. Amém? Te faz feliz isso? Isso não são coisas temporais. É por isso, irmãos, que muitas pessoas estão à espera de declarações. Deus tem vitória para você hoje. E vibram,
e se jogam das cadeiras. É por isso que muitas pessoas são arrebatadas na alma. Quando algum pregador fala, Deus tem vitória para você, vem aqui, Deus vai te dar a chave. Mas quando você ouve que você é um só Espírito com Ele, nós ainda não sabemos reagir a essas palavras. Mas essa é a verdade espiritual de quem nós somos em Cristo. Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 6. Paulo, pelo Espírito, escreveu a realidade de alguém que foi criado para vencer. Romanos 6, a partir do versículo 3, traz definições tremendas de quem nos tornamos em Cristo. Essa é a verdade. Essa é a verdade de Deus para a sua vida, de como Deus te enxerga, de como Deus te vê. Romanos 6:3, abra a sua Bíblia, eu estou lendo aqui, acho que é a Nova Versão Internacional. Diz: ou vocês não sabem, Paulo está dizendo para aquela geração, vocês não sabem disso? Que todos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Outra versão fala, vivamos em novidade de vida. E se dessa forma, fomos unidos a Ele, olha aqui novamente, fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6, pois sabemos, ele está afirmando, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Olha aqui o Adão, crucificado em Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído. E aí ele termina esse versículo dizendo, e não sejamos mais escravos do pecado. Diga, eu não sou mais escravo do pecado. E ele continua, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. Quantos morreram com Cristo? Então você não pode estar em outro lugar hoje, senão vivendo nele. Nele, não é com Ele, é nele. Versículo 9, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele, morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Versículo 11, escute isso. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Portanto, versículo 12, não permitam que o pecado continue dominando sobre os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permita, não é mais a sua realidade, não é mais a sua natureza. Versículo 13, e não ofereçam
os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Amém? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tudo que se produz através desse corpo precisa glorificar a Deus. Versículo 14. Quero terminar com ele. Pois o pecado não os dominará. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Amém? Você crê que você foi criado para vencer? Você entende o que a palavra fala sobre vencer? Irmãos, vencer é muito mais do que ter uma resposta. Pastor, mas eu estou orando, eu estou buscando a Deus já faz um tempo, e Deus ainda não me respondeu. Meu irmão, isso não define quem você é. O que define quem você é a natureza que te governa. Amém? A palavra fala: nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro, nem o presente, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Quando fala em Cristo, fala daquilo que Cristo consumou. Nada pode mudar a realidade de quem eu sou. Pastor, mas eu estou passando um perrengue da minha vida. Confia, creia naquele que te guarda. O Senhor é quem nos guarda. Irmãos, às vezes nós estamos passando situações que está servindo para nos aproximar de Deus. Não que Deus precisa disso, mas talvez você precisa disso. Talvez eu precise disso. A Bíblia fala que Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas paixões. A diferença é que ele não tinha o Espírito Santo habitando nele. Mas até mesmo como um profeta de Deus, de grandes obras, de grandes revelações, teve medo, fugiu de Deus, se escondeu. Mas foi ali na caverna que ele estava escondido, que ele escutou a voz do Espírito. Nada muda o fato de quem eu sou. Nenhuma circunstância de 2021 muda o fato de quem você é em Cristo. Pastor, o senhor não sabe a minha história. Eu não preciso saber da sua história. Mas eu posso te afirmar que se alguém está em Cristo, é algo raro criado em Deus. Possui uma nova natureza. Foi tirado do reino das trevas e foi introduzido no reino da luz. Se isso não te basta, talvez você tenha que se render a Cristo e dizer: Senhor, eu quero viver essa realidade de Cristo. A religião, irmãos, é um caminho paralelo. Eu usei um exemplo outro dia, né? O pastor Ezequiel até gostou do exemplo. Falei das cordas do violão. Todas as cordas são paralelas no violão, mas elas nunca se encontram. A religião é um caminho paralelo. Tem alguma aparência, fala de Cristo, mas ela nunca te levará a Cristo.
como eu acesso isso? Quando eu me rendo. Quando eu entendo que o que eu preciso não é uma religião, é Cristo na minha vida. É quando eu abro meu coração sincero para Ele e digo: Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que o receberam se tornaram um só com o Senhor. E eu te recebo na minha vida. Às vezes alguém está dentro da igreja por anos, mas tem que um dia fazer essa oração com fé. Porque talvez apenas recebeu a organização, gostou das músicas, dos cânticos, de como a igreja tem o seu trabalho, mas não entendeu ainda. É Cristo. O mais importante é Cristo. Porque quando eu me rendo a Cristo, irmãos, tudo quanto faz parte da organização e que contribui para Cristo na minha vida é mais suave, não pesa mais. É por isso que a Bíblia fala: os seus mandamentos não são pesados, porque a gente não vive mais de mandamento, a gente vive de uma natureza que nos governa. O plano, o desenho original de Deus nos foi revelado em Cristo. Se o engano separou o homem do desenho original, em Cristo nós fomos enxertados nele. Nós estamos vivendo uma realidade de Cristo na nossa vida. Você foi criado para vencer. Quero dizer isso para você que nos assiste ou que vai assistir em algum momento. Você foi criado para vencer e não para buscar uma vitória isolada na tua vida. E criado para vencer significa viver na natureza de Cristo, governado por Ele. Deus está governando o mundo através dos filhos. Amém? Quantos aqui são filhos? Fique de pé nessa noite. Falei para o Neto que eu acabaria nas 9 horas. São 9 horas em ponto. Vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos. Daquilo que você ouviu nessa noite, dê uma resposta ao Senhor. Fale com Ele nessa noite. Diante da sua realidade, diante desta palavra, abra o teu coração para Ele e diga: Senhor, fale ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, clareia tudo isso na minha vida, me dá entendimento, me dá revelação, ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu acesse essas verdades, para que eu viva essa verdade, para que eu não seja mais guiado pelas emoções, porque a tua palavra diz que eu sou uma nova criatura, eu tenho um novo DNA, o meu DNA não é mais de Adão, de uma natureza derrotada, caída, mas eu tenho o DNA de Cristo na minha vida, me tornei um só com Ele, sou uma nova criação. Graças te damos, Pai, pelo privilégio que temos de estar sendo edificados em Cristo, pela tua palavra produzir em nós mudanças e transformações, Pai, pela tua palavra, Senhor, a palavra que é vida, a palavra que é o próprio Cristo em nós, Pai, está nos transformando de dentro para fora, nos libertando, não apenas de uma natureza, mas nos libertando totalmente do engano, e de todas as consequências do engano, Pai, trazendo-nos de volta, Senhor, a não viver por coisas temporais, mas vivermos por aquilo que é eterno, Senhor, e confiarmos no Teu propósito, e confiarmos na Tua direção, e confiarmos, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós, nos mínimos detalhes da nossa vida, que o Senhor está guardando o Teu povo, que o Senhor está edificando Cristo na igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós fomos criados para vencer, nós fomos chamados em Cristo, Pai, para viver esse DNA de Cristo nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio.
de te servir, Pai, de andarmos nos teus caminhos, de confiarmos em Ti, Pai. Obrigado por este ano, Pai, que se passou. Pai, que o Senhor edificou em nós um testemunho perfeito. Obrigado, Pai, pela oportunidade de cada dia deste ano, de cada culto, de cada palavra. Obrigado por cada ministro que passou por esse altar, que liberou a palavra do Senhor, que derramou a sua própria vida nesse altar, Senhor, para manifestar a sua graça. Obrigado, Senhor, obrigado por essa casa apostólica, por essa casa profética. Obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Eli, pela vida dos apóstolos, dos ministros dessa casa. Obrigado pelos filhos que o Senhor acrescentou ao longo deste ano nesta casa, Pai. Obrigado porque em tudo nós confiamos em Ti. Todas as nossas expectativas, Senhor, elas estão única e exclusivamente em Ti, Pai. Por isso nós não nos frustramos, por isso nós não nos sentimos abatidos nem derrotados, mas nos sentimos mais que vencedores, Pai. E podemos encerrar este culto, criados para vencer, declarando, Pai, que nós confiamos naquilo que o Senhor está edificando neste lugar e nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Em 2021, o perfeito será visto em você.